jovens, pessoas que estão me vendo agora aqui. Quero deixar uma orientação da Bíblia que fala sobre o que nós podemos fazer para poder alcançar aquilo que nós temos que ser ajudado em oração. Porque se você ora e você não sabe usar o que você tem que acontecer com você, ou seja, se você quer usar o que você tem, ou não, o que você sabe fazer, aí você peça a Deus. Se você não sabe fazer seu dom, tipo, meu dom é de cantar, se você não sabe usar ele, tem que pedir a Deus. Mas hoje eu quero falar uma palavra que fala como que deve usar, como deve praticar o seu dom na sua vida. Capítulo de Romanos fala aqui, versículo 2 até o versículo 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformarei vós pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ao 4 agora. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos é assim. Nós, que somos muitos, somos um. Ou seja, somos um só corpo que em Cristo, mas individualmente somos membros dos outros. Olha que precisa melhor. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé, se ministério, seja em ministrar, se ensinar, haja dedicação no ensino, ou que exaltar, use esse dom em exaltar. O que reparte, faça o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Entendeu? Aqui fala que nessa época, quando Jesus ele foi para a congregação dos hebreus, os hebreus tinham uma igreja que não dava exaltação para poder falar a verdade. Mas Jesus falou no capítulo de Hebreus, versículo 8, fala que como eu posso ter uma casa se eu não consigo cuidar dela? Como eu posso ter uma família se eu não consigo ter um jeito de... como é que eu devo agradar aquela pessoa? Como eu devo ensinar a doutrina? Não desobedece, não faz arte, não bagunça, não fica nas coisas erradas. Jesus ensinou a uma pessoa que se chama Adão. Adão é nossos pais antigamente, lá no século 1 da Bíblia, que é Gênesis, porque fala capítulo 1. Então, olha aqui, capítulo 1 de Gênesis, só que não tá aqui não, aqui tá em Romanos, só que a palavra fala que Adão, ele era um homem só. Adão, pra você ter uma noção, Adão, ele era um homem que ele era alegre no jardim, porque Jesus deu o jardim para Adão só para ele. E ele não tinha mulher, não tinha filhos ainda. Mas Adão, ele tinha melhores amigos. Pecador, quem era amigo dele? Era o leão, era os bichos que tinha lá, era as árvores que davam respiro
aliviamente é associado de uma expiração bem agradável aos nariz do Adão. Mas de repente, a palavra diz, ou melhor, a Bíblia diz, lá em Gênesis, que Adão, ele, não sei o que deu no Adão, que ele foi, querer deitar. Mas Jesus tive uma ideia, Jesus teve uma ideia e falou: Adão, agora não fica com medo, porque eu vou te dar um sono pesado para você dormir, porque eu sei que está com sono. Aí Adão deitou lá sem saber o que ia fazer com ele. Mas Adão, ele dormiu. Aí Deus, que é nosso Deus, fez Adão um sono muito profundo, bem fundo mesmo, para poder não acordar, por causa que Jesus ia fazer a mulher. Então Jesus, ele deu aquele sono profundo para Adão, e Adão, ele dormiu sono profundo. E a Bíblia diz que Adão, ele estava naquela mesma hora no sono dele, ele estava dormindo. E a Bíblia diz que Jesus pegou uma costela, uma só, do homem, uma só. Aí por isso que todos os homens que nascem, ou criança ou homem, ou senão homem que é tipo da parte de Deus, tem uma costela sobrando em cada costela do corpo. E a palavra diz que Adão, ele não sabia o que está acontecendo. Porque, pra você ter uma noção, veja essa reflexão aqui. Quando Deus fez o Adão, ele não tinha nada para poder ser, como você diz, para ser respirador, ou seja, ele nem respirava. Mas Adão foi formado não do barro, não da madeira, não das coisas que é materiais, mas da poeira. Porque Deus ele com a inteligência do Criador, que é Deus Jeová, Adão ele nem é nascido. Aí depois Adão, ele nasceu pelo mão de Jesus. E Jesus fez ele do pó da terra. E depois do pó da terra, Jesus fez Adão em barro, que era para ter carne. E depois Adão, ele não tinha vivência, tipo respiração. E ele diz a terceira coisa, que Adão, a Deus, o nosso Deus, ele deu uma respiração profunda para ele poder respirar. Aí eu vou chegar nisso agora, que eu vou falar da mulher. Adão, ele brincava lá, ele se divertia, mas de repente Adão dormiu, e da costela que Adão tinha, e Deus, ele tirou da costela o Adão, uma só. Aí fez a mulher, aí a mulher nasceu, deu a expressão pra ela. Aí depois Jesus, ele falou assim, e também deu uma lição. Aí ele falou assim: Adão e Eva, tá vendo aquela árvore lá? Lá do fundo do paraíso, aquela branquinha lá que abriu lá? Não comerás dela, para que vocês não morram. Aí Adão e Eva, tá bom. Entendeu a história? E Adão e Eva lá falou assim: agora estamos aqui de boa. Aí Jesus, ele falou: ó, vocês podem comer o que for, pode comer tomate, pode comer frutinhas do jardim, menos aquela árvore. Então tudo que tinha para comer no jardim, poderia comer, mas o que tava lá no fundo do Éden, que era uma árvore perigosa lá, que é da maldição, não era para comer, não era. Aí Adão, ele, com a teimosia,
ele tava saindo do jardim, não do jardim, do lugar que ele tava lá. Aí ele deu uma virada, aí a mulher, que era pra ele, é que nem tem aquela parábola, a panela tá aqui, mas cadê a tampa? A Jesus diz que fez a tampa para o Adão, mas pegando o que é a tampa do Adão? A Eva. Então a Eva era mulher do Adão, mas quando a Eva saiu da bênção e Adão não percebeu, o diabo chegou lá, que era uma cobra. O diabo chegou e falou que, comem da árvore, por causa que Deus falou que você não vai morrer, mas só que você pode comer por causa que essa árvore aqui, ela é bem boa. A Eva ficou escutando o que o diabo estava falando na vida dela. O que aconteceu com ela? A mente controlou a voz do inimigo que foi na voz da Eva. A Eva fez o quê? A Eva virou o rosto perante para poder, em vez de olhar para Cristo, falou assim: Deus, será que pode? Será que é permitido comer dessa fruta? Aí Jesus disse: o que será que ela está fazendo? Aí a Eva, porque Jesus sabia o que ela estava fazendo. A Eva estava lá e falou: agora eu vou comer dessa fruta, porque o ouvido da Eva foi mandado do inimigo. Aí também tem a passagem também, que tem em Hebreus ainda, fala que a igreja de Hebreus é a mais fraca do que dos judeus. Porque a igreja que Jesus ele fez na época dos Hebreus era a Assembleia de Deus. Só que a igreja eu não sei se você lembra, meus irmãos estão aqui agora, não sei, é daquela igreja primitiva, a igreja primitiva antes de Cristo, e também antes de Paulo e antes dos Hebreus. A igreja primitiva, aquela igreja lá não tinha salvação de falar assim: paz do Senhor, paz, graça e paz, paz seja convosco. Não, aquela igreja lá era a igreja mais santíssima e sagrada de todas as igrejas, além de hoje. Aquela igreja, ela não se dava com a paz do Senhor, nem com paz, nem com eu vou saúde convosco, não. Aquela igreja, ela era mais séria do que tem hoje. Aquela igreja, os discípulos pegaram a mão do outro e falavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E também orando aqui, no um do outro. E a Bíblia diz também que aqui no estudo aqui que eu tô pegando 6, capítulo 12 de Romanos, fala que no capítulo 3 de Gênesis, fala que Adão e Eva caíram em maldição. Por quê? Por causa que lembra que eu falei pra vocês agora que a Eva foi no ouvido do inimigo para poder comer aquela maçã? E o Adão chegou bem rápido e falou, e gritou: Eva, não comerás. E aí fez o quê? A Eva, em vez de olhar para Cristo, que ele fez agora, a Eva foi e falou: eu vou comer. Aí quando ela comeu, ficou possuída daquela pecaminosidade, daquele mal que ela tinha. Porque antigamente ela não tinha mal, não tinha nem pecado. Tava tranquilo. Só que quando ela pegou a maçã e mordeu, aí a maldição do inimigo que tava falando dela passou pra ela. E quando ela mostrou a maçã, que não é pra comer pro Adão, Adão também comeu. Aí perguntei, comenta aqui, por que perguntou que o Adão não pensou em não comer a maçã, mas comeu por quê? Pergunta aqui. Aí eu vou falar que o Adão, ele era legal e muito bom com os animais. Só que quando ele comeu, Jesus gritou bem alto: Adão e Eva,
eu não disse pra vocês não comer da maçã do fruto? Aí Adão, ele falou assim, ah Deus, mas eu fui enganado. Aí, ó. E Adão e Eva, ela estava no pecado já. Estava no pecado e estava, ou melhor, estava na maldição do pecado também. E estava lá. E a Bíblia diz que a Eva, ela estava sem nada, até o Adão. Aí, de repente, quando Deus ele falou para poder eles não comer, para eles não... para não ter feito aquilo, que é pecado que eles fizeram, Adão e Eva, eles cobriram com a folha de coqueiro, porque naquele tempo não tinha roupa, não tinha de que há. Aí depois Adão e Eva esconderam suas nudez. E a palavra diz que Adão e Eva foi expulso. Aí depois disso, eles andaram muitos dias e achou uma caverna bem gigante lá. Bem gigante lá porque eles do mundo passavam pra procurar. É um sol quente. E não tinha árvore pra esconder. Não tinha casa. E eles estavam caçando um lugar pra poder querer chegar. E a palavra diz que aqueles dois homens, eles estavam sem rumo de onde eu vou ficar. Onde será que eu vou ficar agora? Porque no paraíso eu tava. No paraíso eu fiquei, só que eu não tô mais no paraíso. Aí Jesus falou, vai. Aí Paulo diz também, mais à frente, fala que Jesus, ele perdoou os pecados de Adão e Eva. E o que aconteceu? Aconteceu que mais bem à frente da Escritura Sagrada, fala que a Eva ia ter um filho naquela caverna. E Adão não sabia. Só que Deus falou para Adão, Adão, hoje você vai ser pai. Aí Adão falou, mas só que eu tinha pecado porque eu comeu a maçã e pegou o teu filho. Aí pergunto, sabe por que Adão ia ser pai e Eva ia ser mãe? Aí, sabe por quê? É por causa que Deus, ele perdoou os pecados de Adão e Eva. É que nem na passagem de Mateus, fala que o discípulo de Jesus falou assim, Deus, quantas vezes tem que perdoar os pecados dos erros? É 7 vezes 7? Ou 70 vezes 7? Aí Jesus disse, não é somente 7 vezes 7, mas 70 vezes 7, que é o dobro do 7. Aí eu pergunto, tem pessoas que falam, a igreja tá acabando. Eu sei por que tá acabando. Porque eu posso não ter coragem de falar, os jovens estavam na igreja e agora não quer orar, não quer pregar, não quer falar na escola o que Deus fez por ele na vida dele, ou senão o testemunho que curou, que libertou, que salvou, o que renovou, o que libertou, o que aliviou, né? Mas não, hoje os jovens de hoje em dia tá no telefone, tá umas coisas que é pecaminoso e poluído do mundo, da pecaminosidade, essa porcaria do mundo. Mas para dizer que como eu posso dar um dom se nenhum jovem, nem pessoa quer obedecer a minha doutrina? Como eu posso dar um dom para um jovem para poder ou ser um pregador, ou ser uma pessoa melhor no mundo, sabendo que tá no telefone, tá nos jogos aqui, ó, tá nas coisas que não presta. Mas e para onde fica? Onde tá aquele que morreu na cruz do Calvário para a vida a mim e a vocês? Jesus diz também lá no capítulo 1 de João, que fala, o verbo era Deus
E o verbo era Deus, e habitou sobre nós, e carregou sobre si. Porque agora muda para Isaías. Aí Isaías fala assim, e Isaías fala assim, quem quer nessa pregação para que manifeste o Senhor, para se carregasse assim. Aí completa lá, mas grande no Isaías, que fala assim, ele carregou sobre si as enfermidades, e ele foi moído pelas nossas transgressões. Tem Isaías também. E a palavra diz que Deus, ele não morreu só para Israel, não para Galileia, Jerusalém, para a Judéia, para o povo de lá só, não. Sabe por que ele morreu? Eu tenho a resposta aqui. Ele morreu por causa que, se ele não tivesse morrido na cruz, ele não teria refazido nós, que nem eu, vocês, as crianças que tem hoje em dia, para viver na terra, o mundo também, né? Mas Deus ele morreu e falou, eu morri por vocês, não para poder vocês ficarem sem eu, mas só que para chegar mais perto de mim, por causa que eu tô vindo para buscar vocês, jovens e criança. Mas não, a palavra é a viva e a vida. O que quer dizer? Se você fala que a palavra é viva, não tem nada que impeça você viver com Cristo. Porque a palavra é viva. Então, no capítulo 21 de Apocalipse, fala que e Deus viu a Nova Jerusalém descer com a voz de ruído e a voz de arcanjo, e eis que a terra se acabaram e os céus se passaram. E tudo que a terra já estava aqui, e a terra se fez o quê? Fez novo. Então pra que ficar no problema? Aí a pessoa fala assim, pregação do trabalho porque tem que cuidar de almas, tem que cuidar de jovens que tá em depressão, tem que cuidar de pessoas que tá triste. Aí pergunto, vai lá em João 3,16. De fazer aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que pereça, mas tenha a vida eterna. E também, se você aplicar essa palavra, a vida eterna, no capítulo 14 de João, aí fala, não se turbe o vosso coração, mas quer em Deus, que também em mim, na casa do meu Pai, há uma morada. Se eu não vou ter dito isso, eu vou preparar um caminho para onde estáis vós também. Eu pergunto, para que ficar aqui? Tipo, se a palavra tá bem, para que eu vou ser crente? É por causa que Deus ama vocês. Deus morreu por um pecador, um zombador, mas ele não julgou, ele não fracassou, ele não, como assim dizer, ele não odiou ninguém, mas ele amou de tal maneira. João 3,16. Porque Deus ama o mundo de tal maneira, ele nos ama. Aí, se você ficar no pecado, se você tá em pecado, olha aqui uma reflexão. Se você pegar uma criança que tá chorando na rua e você falar com ela, o que ela faz? Tipo assim, se você falar coisa legal pra ela, o que ela faz? Ela vai falar que vai gostar. Tipo, você tá lá chorando, você fala assim, você quer se divertir indo pra igreja pra poder cantar? Mas não, você quer ter a oportunidade? Um exemplo. Aí ela vai querer cantar um hino lá que ela escolheu. Uma criança crente que escolheu um hino pra cantar. Aí se um jovem tá lá, tô triste porque ninguém gosta de mim. Aí eu disse, por que eu morri pro mundo? Porque eu amo vós. Vós quer dizer, porque Deus ama o mundo de tal maneira. Tá na Bíblia. Então pra que ficar na reclamação? Aí se a gente fala assim, minha comida tá acabando. A minha casa tá querendo esperar porque
Eu moro numa casa que é 3 paredes e agora não é muita parede. E a minha mãe, essa doente agora. E agora quer me vender. Aí, pra que ficar na namoração? A sua mãe ama você. Pode fazer o que for. Você fala assim, se a mãe não é crente, minha mãe ficar brigando comigo porque eu quero ler a Bíblia. Aí você fala pra ela, Deus tá voltando, mãe. Mas Jesus, ele fala, se alguém zombar da palavra, e do meu espírito, quanto mais o Espírito Santo, muito mais o Espírito, Deus fala, se você ficar sob o meu espírito, não terá perdão nesse século que é hoje, e nem no que você terá. Porque o Espírito é sagrado na Bíblia. Mas Jesus também é, só que a palavra diz que eu vou ser a palavra que fala que aquele que fala mal de Jesus, ele fala, se aquele que fala mal de mim, o vosso Pai que está nos céus perdoará as ofensas. Tá escrito isso? Aí perguntam, minha casa é pequena, minha comida não dá pra comer, eu tô doente, e agora não dá pra fazer as coisas. E lembra de Jesus, lembra dele aqui. Jesus, ele quando nasceu de um mês, quer dizer, um mês para ter 33 anos que ele morreu na cruz. Ele não reclamou nem um século que estava nessa de que nasceu que é Belém. Ele não reclamou, não ficou assim, tô cansado dessa vida. Não! Ele ficou simplesmente orando no Getsemane, que nem tá aqui na Bíblia. Ele não tinha telefone, não tinha coisas para acontecer, festa, para poder ir. Mas Jesus, ele falou, ensina, baseado no Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina a água das coisas no teu coração, até que eu venha. E a palavra que fala que Jesus, ele nunca julgou ninguém, mas ele amou todos em vão. Aí perguntam, a gente não liga pra mim, não liga porque você nunca conheceu ele. Se você fala que Jesus, ele nunca existiu, ainda porque tem pastores, tem igreja, porque Bíblia, porque tem a palavra sagrada, porque ele escreveu. Você tem uma noção? Capítulo é de João lá, em diante lá, fala que Jesus, ele tava, não podia batizar. João tava batizando discípulos e Jesus tá indo lá. Só que pergunta, o que Jesus era de João? Jesus era primo de João. E o que Jesus era de Lázaro? Jesus, quando viu o seu amigo, quando Jesus viu o seu amigo Lázaro morrendo, o que ele fez? Deixou lá, ele adoecer, mas ele falou, não vai separar a morte, vai separar a glória de Deus. Mas quando Lázaro morreu, e passando um dia assim, uns anos, uns meses, Lázaro, ele estava morto já, muitos dias. Aí Jesus chegou no mundo dele lá e falou, discípulos, tira as pedras que eu vou chamar meu amigo. Aí quando Lázaro saiu para fora com aquele véu, tipo a ofenda lá, um negócio de médico que põe no braço a gente, lá, é tipo uma faixa dizendo assim. Aí Jesus, ele falou, Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro, ele ouviu a voz de Deus e entendeu que era amigo de Jesus. Me explique melhor. Quando Lázaro ouviu a voz de Deus, era o seu amigo Jesus que estava chamando ele. É isso. Aí Lázaro chegou para fora. E o que Jesus fez quando viu? Chorou. E a palavra diz pequena na Bíblia que fala assim, Jesus chorou. Quando a palavra diz Jesus chorou, quer dizer, quando eu chorei pro meu amigo, quer dizer que nem é para chorar por causa que ele voltou à vida. Mas é por causa que eu se alegrei quando ele voltou a me ver. Entendeu? É que nem assim, se você gosta dessa casa, e essa casa
é igual com de Deus. Se você tem um altarzinho lá, se você tem uma vida comunhão com Cristo, você é a vida boa, você é a pessoa boa para Jesus. Não adianta você esconder, porque que é uma noção, numa coisa de esconder. Lá é a palavra de 1 Samuel, capítulo da Bíblia lá fala que onde se um sacerdote da Bíblia lá falou que Jesus ele estava fugindo, que era Elias. Elias é 1 Samuel, 1 Reis, por aí. Elias, ele viu que seu amigo ele estava querendo fugir porque queria matar uma pessoa. Só que Elias, ele falou, agora basta. Aí o anjo do Senhor falou, Elias, levante, come esse pão, porque o pão estava aqui já, tá bem aqui na cama dele, porque ele está numa árvore que é zimbro, uma árvore zimbro, que é uma árvore daquela lá. E lá depois Elias, ele estava dormindo lá, e Deus de repente ele falou, anjo, fala para Elias levantar, porque o caminho é longo. E Elias falou, e Elias o profeta queria matar meu amigo. Aí ele falou, basta. Eu tô resumindo. Aí parece que Elias, ele acordou e obedeceu a voz de Deus. É que nem Sansão tinha poder no cabelo aqui, ó. E falou, pode marrear com 2 cordas, que eu arrebento com meus braços para poder meu cabelo. Aí Dalila tinha um esquema preparado que era cortar o poder dele. Mas Sansão não era fraco, não era falso. Sansão, ele era um homem temente a Deus que não temia nada. Mas pela teimosia lá da Dalila, Sansão caiu na armadilha da Dalila. Resumir, Sansão, ele caiu na armadilha da Dalila. E Dalila cortou aqui, ó, com a tesoura. E para falar que Dalila tirou o poder de Sansão. E Sansão, antes disso, Sansão tinha Espírito Santo. Aí Sansão, ele falou, por que será que agora estou sem poder? Aí Paulo disse que quando Sansão tinha Espírito Santo, aí depois fala, cabote. Aí Paulo acabou, quer dizer, agora o Senhor se foi, ou seja, Sansão tinha uma glória dentro dele que era do Espírito Santo. Só que quando ele lá cortou aqui, ó, o cabelo dele, aí depois falou, tô sem poder de nada, por causa que ele lá cortou o poder dele e ele ficou vazio. Aí perguntam, por que tá no fracasso? Por que tá no erro de ficar sem promessa? Aí pergunto, Jesus, no capítulo aqui, ainda que eu tô, fala que Jesus, ele não escolhe ninguém vazio para dar o poder. Ele escolhe gente cheia para dar o poder para crescer lá em cima. Aí parece que, aí Jesus disse, como é que eu posso dar um poder para vocês? Como é que eu posso dar uma sabedoria incrível de você crescer na minha vida, sabendo que tá vazio? Aí Jesus, ele é na Bíblia que eu tô puxando, né, moleque? Agora que tá querendo isso, ainda que falar a unção que é a unção do Espírito Santo. Ou seja, como é que você vai querer usar esse dom, sabendo que não consegue fazer esse dom direito? Ou seja, se você tem o dom de pregar, ou o dom de ensinar, ou talvez um dom de cantar, como você pode cantar, ou pregar, ou adorar vazio? Tem que orar,
tem que ficar com Deus tem que ficar com Deus sempre junto com Ele. Não pode ficar sem ouvir Ele, mas tem que ouvir Ele. Jesus fala, quando eu dou o dom pra alguém, eu não dou pra quem eu quero, tipo, pra poder dar pra qualquer um. Eu dou pra quem eu escolhi e quem está cheio. Entendeu? Mas Jesus é isso que ensina. Porque aqui na Bíblia aqui fala, vamos aqui aparentemente, meus irmãos, aqui fala, no capítulo, aleluia, aqui meus irmãos fala, no capítulo 3 de Hebreus, capítulo 3, aqui está Timóteo, a palavra, capítulo 3 de Hebreus, fala que capítulo 3, versículo 8, fala que faz um pouquinho, fala que não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram. Ou seja, que nem eu falei, lá no Éden, que o diabo tentou o Adão e Eva para poder comer a maçã, só que não conseguiu parar de ser tentado. E também lá, na segunda tentação de Jesus, que o diabo tentou Jesus no deserto também, capítulo 4 de Mateus, fala que Jesus ele foi tentado no deserto. Ele fala que onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras, por isso me indignei com essa geração. E disse, se sempre erram, geração disse em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vedes, irmãos, que nunca agem em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Aí perguntam, pra que quer sair de Deus? Pra que quer reclamar tanto da vida, sabendo que tem gente que nem tá, tipo, nem está bem de saúde, mas não reclama. Tem gente que nem dá boa saúde, mas nem consegue respirar direito. Pra você ter uma noção, o capítulo de João fala que Jesus chegava na região entre Jerusalém e Galileia. Jesus chegou lá para curar um cego. O nome dele é Judas Tadeu. Aí Jesus chegou lá e falou assim, onde está o homem que eu posso curar aqui agora? Aí ele falou, tá bem ali, E ele sentado no chão sem ver nada. E ele não conseguia nem ver e nem andar. Aí Jesus ele falou, vim curar você, meu amigo. Aí depois Jesus, ele olhou para aquele cego e não ficou. Ele é sempre assim, só que não me fala. Ele é sempre assim, só que não vou curar ele, não. Jesus curou sim. Ele não olhou para o coração para poder julgar. Ele olhou para a mente e o coração de Jesus para obedecer e amar. Jesus, quando estava com aquele cego, ele falou, o que você quer que eu faça? Aí o cego falou, eu quero ser curado das minhas vistas. Porque antigamente aquele cego não era cego. Ele só ficou cego porque antigamente o povo de aqui, quando viu que ele ia até Jesus, cegou os olhos dele. Porque ia até Jesus com um beijo. E esse Jesus que eu tô falando. É esse que eu tô falando. E é pra falar que Jesus curou ele. Só que quando ele curou, foi num tanque de Siloé. Significa enviado na Bíblia. Ele fala que cego tinha que virar e no reto eu vou subir. E muita gente pra achar o tanque, assim, um tanque para poder limpar as vistas e enxergar. Mas aquele cego não perdeu esperança e não reclamou, tipo assim,
quer me julgar, quer me matar e quer me fracassar, mas só que não vou largar. Na minha fala, eu imaginei falando assim, já que Deus, ele me curou, me deu uma onda de curar, então eu não vou querer reclamar. Eu vou chegar lá, me ser curado e ver sempre bem. E a Bíblia diz que se você tem um coração duro, se você não gosta de ninguém, como Deus vai te dar a bênção na mão, te dar coisa boa pra você reclama, murmura e também julga os outros que o pregador pega mais do que eu, o cantor canta muito bem do que eu, o jovem sai mais do que eu e eu saio pouquinho. Aí Jesus disse: não invejais os homens de corpo de carne, mas invejai Jesus como ele. Capitão de 1 Coríntios fala: seja meu imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, tem que imitar Jesus, pregando, orando, jejuando, pregando, salvando, batizando, renovando, curando e salvando. Tem que ir assim, também resgatar vidas. Tem que ir pregando pela cidade. Não é só ficar no telefone e no joguinho. Tem que largar disso e ficar na Bíblia dando estudo e falar: vou te ensinar hoje. Vou na sua casa para poder orar pro Senhor. Vou na sua casa para poder ler um versículo e pregar pro Senhor. Tem que fazer o ID. Jesus disse: há de apóstolos, doutores e médicos e também professores. Há outro de ensinamentos, mas o ID não é só para alguns, é para todos em vão. Que os irmãos possam gostar desse vídeo e quero falar para vocês que quem gostou dessa mensagem, desse estudo, pode se inscrever no meu canal e curtir e comentar. Amém? Eu quero abençoar a todos em Cristo Jesus e que vocês possam seja alimentado aqui, né? Seja como se diz, seja liberto. Tipo, se você vê aqui para assistir o vídeo, você não saiu aqui para poder do mesmo jeito que você saiu, angustiado, mas saiu aqui aliviado. Eu espero que você saiu aliviado ou alimentada. Amém? Jesus que te abençoe a todos, em nome de Jesus.